Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Sim. E hoje nós vamos falar dos principais erros que podem te atrapalhar no seu processo trabalhista. Esses que são cometidos na audiência de instrução e julgamento. Ou nas audiências unas. Isso, mas antes roda a nossa vinheta. Sim, senhora. A audiência trabalhista é, sem dúvida, um dos momentos mais delicados de um processo trabalhista, não é mesmo, doutor Flávio? Sim, o momento decisivo é na audiência trabalhista. Se levar em consideração que a oralidade, o princípio da oralidade, né? Sim. As provas devem ser produzidas todas em audiência. Sim, exatamente. E na audiência trabalhista, muitas decisões podem ser tomadas, inclusive o convencimento do magistrado, que é o ponto crucial da audiência. Sim, o destinatário da prova é o magistrado e muitas das vezes você precisa fazer alguns requerimentos, tem que estar sempre muito atento para fazer requerimentos pertinentes para levar aquela prova ou abrir os olhos do magistrado da importância daquela prova. Porque o juiz ele é o condutor do processo e ele pode indeferir provas que ele entenda irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias. Então, o advogado, por mais que tenha essa falta de costume, né, que o advogado deve debater, deve ponderar com o juiz, na audiência trabalhista é o melhor lugar para o advogado, se ele não faz, começar a pensar em fazer as ponderações, mostrar para o juiz a pertinência daquela prova. Né? Interessante. E para evitar que o processo seja comprometido, um ponto crucial também é que o advogado prepare a audiência com antecedência, para, como você disse, para ele saber fazer os requerimentos certos na hora certa. Isso mesmo. Ele precisa... no início, saber do que se trata, saber qual que é o ponto controvertido, qual que é o objeto da prova, de quem é o ônus da prova. E, diante disso, ele, por exemplo, ele anotando, fazendo as observações dele, ele vai enxergar alguma matéria que falta ser saneada, e falta algum deferimento ou então análise de algum requerimento feito lá na petição inicial. Né? O advogado tem que ser dinâmico nessa hora para evitar a preclusão, né? Porque a audiência em si será o primeiro momento que ele tem para falar nos autos, no processo. Então, certo. Ele tem que usar a audiência, ele não pode ser passivo nessa audiência, ele tem que ser ativo. E até mesmo fazendo dessa forma, até mesmo facilita o acordo. Exatamente. Porque naquele momento lá, se a análise foi estritamente documental, o advogado ponderando, mostrando para o magistrado em audiência que na frente da parte reclamada ou vice-versa, mostrando que o pedido ou a defesa vai ser pertinente naqueles pontos, vai mostrar que o documento X prova tal coisa, documento que não foi impugnado, né? Exato. Então isso facilita também no acordo. E para o pessoal que está nos assistindo entender melhor, vamos explicar como que funciona a audiência trabalhista na prática? Vamos sim. Então, a audiência trabalhista ela começa com a tentativa conciliatória. Isso, o pilar da Justiça do Trabalho é o acordo. É a conciliação. Então, a conciliação é tentar fazer um acordo antes de apresentar as provas no processo. Sim, isso. E aí, tendo essa conciliação, acaba o acordo, ou acaba o processo. Exato. Pelo objeto ou pelo extinto contrato de trabalho. Exatamente. As partes ajustam isso em audiência. E aí, depois, se não fizer o acordo... Se inconciliados, às vezes o advogado tem que estar atento, porque nesse momento é a hora dele dizer que pretende produzir prova oral. Ponderar uns pontos. Isso. Aí é o momento dele falar que pretende produzir prova oral correspondente à oitiva do reclamante ou do reclamado, das partes,
lembrando que a parte o advogado nunca pode pedir o depoimento do seu cliente, porque sim. o objetivo do depoimento é a confissão. O depoimento nunca é para beneficiar, e sim para atrapalhar. E o advogado não pode confiar que o juiz vai pedir de ofício o depoimento da parte contrária, porque muitas das vezes não. Exatamente. E com isso ocorre a preclusão, que nada mais é perder o direito de apontar aqueles requerimentos no momento a audiência da audiência. É rápida, né? Isso. Se passou aquele momento, acabou. Não tem provas a produzir. E aí, para fazer esse requerimento de produção de prova, é logo depois de inconciliados. Abriu a audiência para evitar, porque tem juízes e tem juízes, né? Sim. Às vezes o advogado fica esperando o juiz como condutor fazer tudo, ele não vai fazer. Muitos não vão fazer. Exatamente. Então, você já, de antemão, de forma dinâmica, né, e até mesmo para mostrar conhecimento, você já diz como que você vai fazer a prova. E aí, se for o caso, cumpre as partes, né, inclusive o juiz, sanear o processo, delimitando o ônus da prova. Sim. Você ainda delimita, fala, eu quero produzir prova oral correspondente a isso, referente ao depoimento da parte contrária e oitiva de testemunhas. Para quem está nos assistindo, delimitar o ônus da prova é o quê, doutor Flávio? É saber quem que deve provar o quê. Sim, por exemplo, estou pedindo horas extras e a minha testemunha vai confirmar que eu fazia horas extras com habitualidade. Por exemplo, um exemplo dessa parte é assim, veja bem, a empresa tem mais de 20 empregados e aí ela foi lá e comprovou o horário de trabalho. Só que esse documento não reflete a realidade. Não reflete o verdadeiro horário de trabalho. Certo. E aí, no caso, o reclamante foi lá e impugnou esse documento. E aí, após ele impugnar, acontecendo a audiência, ele leva uma testemunha, onde essa testemunha vai provar que a jornada de trabalho era diferente daquela apontada no documento, que a parte contrária, que é reclamada, que a empresa apresentou no processo. Certo. E aí, passada essa fase, depois desses requerimentos, o advogado vai, de fato, iniciar a produção da prova. Explica como que é a dinâmica da audiência nessa parte, quanto à produção da prova. Certo. Quando se pede para ouvir, dependendo do ônus da prova, tem juiz que inverte a colheita da prova. Por exemplo, se o ônus é da reclamada, às vezes ele inverte começando com a oitiva do reclamante. Se o ônus é do reclamante, ele começa ouvindo a reclamada, se houver o requerimento, né? Como eu disse, o ideal é sempre fazer esse requerimento, se tiver interesse na produção oral da parte, por conta que se o juiz entender ou não pretender ouvir de ofício, né? Você não seja prejudicado, o advogado, no caso. Certo. E aí, o que acontece? Ouve-se as partes, primeiro reclamado, se o ônus é dele, ou vice-versa, o reclamante, se o ônus é do reclamante. Feita a oitiva dos dois, das partes, do reclamante e testemunhas. Do preposto da empresa. Isso. Na ordem que, por exemplo, normalmente, o que mais é comum é o reclamante ser ouvido. E aí o advogado também, o ideal é que ele peça, né, se porventura for despercebido isso pelo juiz ou pelo secretário de audiência, ele peça para que a parte não ouça o depoimento. O depoimento, exatamente, é fundamental. Igual atento também com as testemunhas, para verificar se não tem nenhuma testemunha ouvindo. Tem que garantir a incomunicabilidade naquele momento. Isso. Incomunicabilidade para garantir a idoneidade da prova. Exatamente, né? Porque é complicado. A testemunha da empresa escuta o que o reclamante disse. Então, facilmente vai saber as respostas e vai acabar por atrapalhar a sentença. Sim, aí produz a prova testemunhal na ordem também de acordo com o ônus da prova, se não tiver inversão dessa ordem. E de acordo com o rito, né, do processo. Isso. O rito vai dizer o número de testemunhas, né? Mas aí, ao final, diferencia também a questão das alegações finais. Ao final, o magistrado vai perguntar as alegações finais remissivas ou escritas. Certo. Remissivas é pelo que já está no processo. Orais, né, no caso que a lei fala que é oral,
havendo um ajuste, um negócio processual entre as partes. Muitas pessoas acham que o juiz defere os memoriais, as alegações finais por memoriais de forma escrita, mas isso nada mais é do que um negócio processual entre as partes. A lei fala de forma oral. Havendo alegações orais, né? Após elas, dá-se encerrada a instrução processual e aí não pode mais produzir prova nenhuma, a não ser que seja deferida pelo juiz, e ato seguinte a sentença. Certo. E para o advogado que está fazendo ali a audiência, no que ele deve se ater? O que ele deve fazer? Dê dicas do que ele deve fazer para ter mais sucesso nessa sentença, nessa futura sentença. Sim, ele tem que produzir a prova de forma coerente e lembrando que essa prova muitas das vezes vai ser a única possibilidade dele ter êxito no processo. Dependendo da matéria que se alegue, por exemplo, a perícia. Né? Às vezes o juiz não está adstrito vinculado ao laudo pericial, mas muitas das vezes pode acontecer que o laudo não demonstre, não reflita aquela realidade. Então ele tem que ir atrás da documentação, atrás da rotina, atrás de testemunhas, porque veja bem, muitas das vezes a empresa omite algum documento e aí passa despercebido e o perito ele vai lá e dá como não existe, num pedido de insalubridade, como um ambiente salubre, que não existe nenhum agente químico, biológico, né, que possa causar dano à saúde do trabalhador. E aí, com isso, o laudo, né, vai induzir o juiz à improcedência. Sim. Só que aí você ciente de que, se tratando de produto químico, você ciente da relação obrigatória, faltou e aí além daquela documentação incompleta, você também tem testemunhas que comprovam, olha, ele trabalhava fazendo o uso ou contato direto com o produto X. Por exemplo, banheiro. O perito constata que a limpeza do banheiro era para poucas pessoas, que não se tratava de um banheiro de grande circulação. Sim. E aí a testemunha vai lá e fala, não, pelo contrário. Mais de 50 pessoas usavam esse banheiro. 100 pessoas, 30 pessoas, né? E aí mostra que a conclusão do perito é diferente. E isso podemos falar mais diversos outras hipóteses aqui, né? E pode também trabalhar para ajudar no convencimento do magistrado. E outra questão importante é que, às vezes, no processo em que você esteja trabalhando, não constatou, por exemplo, o adicional de insalubridade ou de periculosidade, é importante que o advogado fique atento na hora de protocolar inicial e buscar processos semelhantes contra o reclamante, a reclamada, e verificar, porque sempre vai ter algum processo que dê uma perícia positiva. Sim. E isso vale como uma prova emprestada no seu processo. Exatamente, muito bem colocado. E principalmente quando se tratar de uma profissão, de um cargo que tenha já tido alguma decisão semelhante. Exatamente. Hoje em dia é muito fácil você pesquisar cargo X adicional de insalubridade. Havendo algum processo semelhante, ele pode usar, né, como um indício de prova que seja. Né? Exatamente. Ou, se for o caso, se for uma empresa grande que tiver vários processos, você pode usar, inclusive, também o laudo produzido dentro da empresa, envolvendo a mesma atividade, né? Colegas. Exatamente. E essa questão de processos que envolvem perícia é muito complexo, porque o advogado deve estudar o risco da atividade desenvolvida, né? Tem a questão que você estava comentando aquele dia sobre aquele processo, que aí você identificou através dos documentos da empresa, que aí depois constatou que de fato são produtos insalubres que os trabalhadores tinham contato? Por exemplo, às vezes a linha de produção ela é extensa, né? E aí passa todos aqueles processos e aí chega até o reclamante, ele não manipula o produto X, mas chega
até o produto, às vezes, umedecido, encharcado, e aí ele acaba daquele tendo contato. produto. Sim, aí ele tem um contato indireto através das vias aéreas e pela derme, né, pela pele. Certo. E isso, muitas das vezes, é omitido de forma deliberada pelo empregador. E aí, no caso que você está dizendo, é referente à espuma. O processo de fabricação de espuma, ela chega úmida, por exemplo, no colchão. Ele é produzido lá dentro, né? Aplicado os produtos químicos lá dentro no processo de produção, antes de cortar as espumas, né, para fazer um colchão, por exemplo. Ele é umedecido obrigatoriamente, ele tem que ser umedecido. Para ele ficar maleável, né? É com desmoldante. E normalmente esse desmoldante, ele é químico, um produto químico e cancerígeno, que é derivado do petróleo. E aí chega na linha de produção, o empregado, muitas das vezes, não tem a menor ideia do que é aquele encharcado. E até mesmo o empregador fala que ele não vai ter direito porque ele não manipula o produto. Exatamente. E chega na justiça, há omissão, não se mostra o documento porque, entre aspas, ele não tem contato. Só que, na verdade, é completamente diferente. Ele suja a roupa, ele suja a pele. E aí, muitas das vezes, a pessoa está lá com a coceira, com a alergia, não sabe por quê. E aí fica o dia inteiro, 8 horas de jornada de trabalho, vai chegar em casa respirando. Produto cancerígeno. Aí, veja bem, é uma situação que é um tipo de prova que você tem que produzir e mostrar. Porque tem juiz e tem juiz. Tem o que vai deferir, tem o que não vai deferir. Tem um que vai achar que você está, ainda mais na Justiça do Trabalho, vai achar que você está inviabilizando a atividade econômica de uma empresa que gera imposto. Então, o advogado tem que ser preparado para não... Né, para conseguir mostrar isso. E aí, veja bem, não é uma perícia comum, é uma perícia toxicológica. Tem que ir lá, pegar normalmente pegar amostras, uma amostra em sigilo, porque senão colocam outra amostra. Então é difícil, é um processo complicado, mas é um exemplo. Sim, claro. E aí tá aí nesses pontos, o advogado diferenciado vai saber conduzir os processos. Ele tem que ser diligente, na verdade, porque ele tem que enxergar a possibilidade jurídica e a forma de se alcançar o êxito daquilo. Porque a primeira parte do processo do trabalho é a entrevista com o cliente, seja da parte reclamante ou reclamada, é o mais importante. Nessa entrevista que você vai aceitar ou não. Não é o cliente que escolhe o advogado, é o advogado que escolhe o cliente. Exato, até porque não dá para fazer um processo que não tem pedido, que não tem a possibilidade... É impossível, exatamente. Né? Que é uma aventura, não dá. Ainda mais esses processos mais complexos, aí a gente tem que ter mais diligência. Tem que filtrar mesmo. Tem que filtrar. Mas muitas das vezes, esses processos, você vai ter uma barreira que vai ser a própria justiça. Exatamente, né? Porque tem aquela questão da flexibilização que você sempre fala, e relativização, né? Na justiça do trabalho. Então, mas se você mostrar de uma forma que é nítida, se você faz um processo, você tem um contato com algum produto e esse produto é omitido e você acredita, você tem o direito de saber com o que você está trabalhando. Você requer uma perícia toxicológica, independente do produto. Se constatar que lá naquela lista do Ministério do Trabalho e Emprego, relatado como produto derivado do petróleo, cancerígeno, o juiz pode fazer o que for. Ele vai ser obrigado. Se ele não der, o tribunal dá o adicional de insalubridade, por exemplo. Então, se você souber fazer a prova, você não vai ter problema no convencimento do juiz, que é o princípio do livre convencimento motivado, que de livre não tem nada, né? Ele está adstrito às provas produzidas no processo. Exatamente. E aí, pessoal, onde que vocês puderam verificar que muitas vezes não é a sentença que foi ruim, foi o processo que não foi bem conduzido. Porque, eu repito, o advogado deve ser diligente, deve estudar o processo, deve elaborar as perguntas para ter coerência com os pedidos. Sim, né? E principalmente o seguinte, confiar que o juiz vai fazer o processo, às vezes a pessoa tem o direito
mas não ganha e perde. Aí o colega entra e ganha. Aí ele fica sem saber, por que eu perdi, por que fulano ganhou. Na verdade, às vezes o mesmo advogado, a mesma empresa e clientes diferentes. Às vezes um ganha, não é que a gente é melhor ou o colega é melhor, é porque o juiz é o destinatário da prova e às vezes aquela testemunha não serve, não fala da forma que seria o esperado. A produção da prova não envolve determinados elementos, você não consegue chegar naquela, como vou dizer, naquela realidade, mostrar de forma inequívoca a realidade do trabalho, a realidade vivenciada dentro do contrato de trabalho. E aí pode acontecer que um ganha e outro perca. Por isso que é extremamente importante ter esse cuidado na produção da prova para garantir, né, que o jurisdicionado tenha, no caso o cliente, tenha o direito. Nunca confiando em deixar na mão de magistrado, do juiz. Ele quer, na verdade, o magistrado, ele quer praticidade, ele quer acabar com aquele processo logo porque tem milhares outros para ele julgar e vai ser um a menos que ele tem uma tarefa para fazer. Exatamente. E aí o que acontece? Uma sentença de improcedência é muito mais fácil do que uma de procedência. Com certeza, ela já está pronta. Exatamente. Então o advogado ele tem sim que ser diligente. Às vezes ele está começando, às vezes ele está entrando na área, ou pior, às vezes ele tem muitos anos, mas nunca parou para pensar. A importância da prova. Tanto é que o CPC, que é usado subsidiariamente no processo de trabalho, ele tem uma parte, um capítulo, o título inteiro das provas, né? Certo. Então ele tem... a importância é tão grande que separou uma parte do CPC só para falar de provas. E aí é interessante também o advogado, então, saber também, o advogado também tem que filtrar se aquele processo é interessante ele prosseguir. Isso. Porque às vezes não compensa, às vezes é melhor ele fazer um acordo e resolver Na Justiça do Trabalho, eu costumo dizer que o trabalho é mais social do que financeiro. Sim, às vezes tem ações que são boas, né? Os honorários são mais vultuosos, mas às vezes chega um cliente hipossuficiente, ganha salário mínimo, está sendo lesado, a questão é fácil, documental, né? Então você pode fazer. É um processo que você finaliza na audiência inicial. Às vezes até antes. Sim, mas vamos colocar que a pessoa não entre em contato antes, né, com a parte contrária, mas vamos esperar até a data da audiência. E aí o advogado, ciente daquilo, ciente do documento, ciente da questão probatória, e aí chega na primeira audiência e fala, olha, é R$3.000 o prejuízo do trabalhador. Né? Vamos resolver? Porque certamente vai se resolver, exatamente. Vai ser feito um acordo, e aí o grande problema da justiça, que é a morosidade, passa a ser muito célere. Porque, pelo menos aqui, vamos colocar no estado de Goiás, né? Aqui em Goiânia, que a gente está. Você marca uma audiência, você distribui, faz o protocolo da ação trabalhista, dentro de 30 dias já acontece a primeira audiência. Sim. Que é a oportunidade de fazer acordo, né? Exatamente. Então, acaba sendo rápido. Acaba sendo rápido. E aí, é importante isso. E também outro ponto que sempre contribui para o acordo é a questão de, como você disse, mostrar para a reclamada, para o reclamado, que as verbas do reclamante é tanto, são incontroversas, mas só que se nós continuarmos com esse processo lá na frente, você vai ter custas, provavelmente você pode ter honorários de perito, honorários sucumbenciais. Então, outro argumento para, na hora da audiência de conciliação, você colocar na mesa e falar para a outra parte e dizer, olha, vamos fazer esse acordo agora, porque lá na frente você vai gastar Mas e também tem a questão tem a possibilidade ainda de parcelar na Justiça do Trabalho. E ainda, por exemplo, normalmente quando o advogado ele vai atender aquele cliente, normalmente, né, acontece, eu acredito, pelo menos no escritório, que o que mais aconteceu em toda a história do escritório foi rescisões indiretas. Sim.
O maior número das ações são rescisão indireta e horas extras. Se você pesquisar, no TST tem um estudo que fala o número de ações, então você vai ver que o maior é hora extra, mas principalmente a rescisão indireta. Exatamente. Se não é o mais, é um dos mais. É um dos um dos problemas maiores que se encontra na Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, uma estratégia que é usada aqui, né, o treinamento que é passado para fins de audiência inicial. Fez-se a rescisão indireta, o empregado disse, não vou continuar trabalhando, que é uma opção, né? Que ele tem, a lei permite isso. Não vou continuar trabalhando. Meu último dia trabalhado foi X. E aí, eu tenho o motivo, vou dar o exemplo aqui, não pagou FGTS, né? Sim. Entre outros, mas o mais grave, vamos supor, durante 2 anos não paga o FGTS. E aí, não dá um intervalo de almoço, um exemplo. Sim. Então, o advogado disse, o último dia trabalhado foi dia X. Aí, por sua vez, a defesa vai lá e fala assim, ela se afastou do trabalho. Confirmou. Ele disse, tornou incontroverso o último dia trabalhado. Sim. E aí ele alega que ele pediu demissão, que não é caso de rescisão indireta. Não, mas vamos no pedido de demissão. Ele disse que deve-se deferir o pedido de demissão. E aí, nisso, o que vai acontecer? Já vai gerar a incontrovérsia quanto à data do afastamento e a modalidade. Porque rescisão indireta, no pedido da rescisão indireta por prudência, caso não seja deferida a rescisão indireta, seja deferida o pedido de demissão. Né? Então, já se tornou incontroverso saldo de salário, férias, 13º. Certo. Nisso, você já tem as verbas incontroversas, a modalidade incontroversa e o afastamento. Então, dia da audiência, tem que chegar. FGTS? No caso o FGTS, mas o FGTS a gente já sabe porque a gente juntou o extrato. Mas aí, por exemplo, ele não comprovou a quitação das verbas rescisórias 10 dias depois do afastamento, que é incontroverso. Então já incide a multa do 477. Porque tem que pagar 10 dias após o afastamento. O empregado afastou independente da modalidade. Paga do afastamento. ele. Paga ele, 10 dias. Não pagou, já tem a multa do 477. Um salário. Certo. Chegou em audiência, não tem pagamento das verbas incontroversas. Todo o FGTS, né, no caso. E aí as férias, 13º, saldo de salário. Não, a multa porque a gente está no pedido de demissão. Certo. Né? Mas aí a multa entraria a multa do 477 entraria por conta de ter ultrapassado esses 10 dias. Então, 50% de tudo. E aí chega assim a audiência, muitas das vezes o empregado quer se desvencilhar do contrato, você sabendo disso, conversando, mostrando isso. Sabendo conversar de uma forma calma, amistosa. Isso, porque quando você mostrar isso, se você não souber conversar, o advogado da outra parte vai pular dessa altura. E aí pode acontecer até quando o empregador vê isso, eu já vi isso acontecendo na prática, o advogado, não vamos fazer acordo, não. O empregador puxa o advogado e fala assim, não, faz esse acordo aqui agora. Porque muitas das vezes não é questão de você ter que advogar só na área trabalhista, mas a área trabalhista precisa ser atento. Sim. É muito documento, como qualquer outra área, né? E aí o defeito de muito advogado é a desatenção. Exato. Chega na audiência inicial pensando que não vai ter acordo, pensando que vai sentar lá e vai falar assim, não teve acordo. Enquanto do outro lado tem um conciliador É muito desrespeitoso. E o advogado querendo resolver o problema que deu, no caso, quem não deu causa, né? E aí chega o advogado despreparado não tem acordo. Não tem acordo. Nossa. Aí você mostra tudo isso e aí gera todo um desconforto. E aí ele já vai queimar o filme com o patrão dele. Não, independente, mas já cansei de ver gente isso se exaltando. Pois é, e aí é interessante esse ponto que você trouxe, porque é desrespeito com a justiça, é desrespeito com a outra parte, o advogado chegar numa audiência de conciliação e não fazer nenhuma proposta. Virar para o colega e falar, não tem proposta para esse processo. Dependendo, se for um caso, tem processo realmente que não dá.
para fazer acordo, mas assim, é quando o processo está tudo escuro, né? Não tem, 5% dos casos? Mas mesmo assim, às vezes é bom fazer o acordo pelo risco, né? Exatamente. Mas quando o processo já... Nesse exemplo, a gente está falando de incontroverso. Se você chegar em audiência e quiser fazer prova de um fato incontroverso, você está indo em desencontro a um dos fundamentos, né? A um dos objetivos da justiça. Você, inclusive, tem penalidade por isso. Você pode ser enquadrado como um litigante de má-fé. Exatamente. Porque você não pode produzir prova contra fato incontroverso. Que já está claro que já é mesmo, então, isso. Então, ele está só dando prejuízo. Quando o advogado não pensa no acordo e vai perder alguma coisa, ele está só resolvendo, só está tampando o sol com a peneira, ele está só resolvendo aquele dia. Mas depois, lá na frente, quem vai assinar o cheque é o patrão, é o empregador. Exatamente. E aí vai ser bem mais caro, né? Exatamente. Porque nesse exemplo, vai ter multa. E aí, na negociação, você pode tirar a multa em homenagem a metade. Pode negociar. Tira a multa. Pega o acerto, resolve. Né? Sim. Dependendo dos valores. Dá as guias para sacar o FGTS. Ou inclui a multa também, Exato. Parcela. Né? Exatamente. E aí, nesse ponto, os advogados têm que ficar atentos. E para vocês, advogado que está nos acompanhando, vou deixar um convite especial. Lá no nosso site, Silvio Santana Advogados, nós temos um e-book preparado pelo Dr. Flávio, e-book que é usado para o treinamento aqui do escritório, sobre provas na audiência trabalhista. Acesse o nosso site, baixa o e-book e se prepara para você fazer acordo nos seus processos e saber conduzir as provas de forma adequada. Exatamente. E nesse e-book nada mais está do que mais fácil, né? Mas está lá no CPC. Exatamente. É tudo que a lei fala sobre provas de forma organizada. Para não ter o trabalho de abrir o código. Exatamente. Mas o e-book ele transcreve de forma fácil o que está no o que está no código. Exatamente. E agora que nós estamos falando sobre isso, vamos falar de advogado que às vezes tem medo de intervir na hora da audiência, advogado que tem medo do juiz, como que supera isso? Daí tem que estudar, né? Estudar. Só estudando. Estudar o processo. Estudar a audiência mesmo. Exato. Saber o processo, estudar a audiência. E estudar o processo, né? Porque tem vários tipos de audiência. Exato. São, acho que 30 tipos de audiência. E saber intervir no momento certo. Pela ordem, é só falar. A lei dá essa... Agora, o advogado... Não é pela ordem. Posso. É pela ordem, falo. O advogado... pela ordem, eu estou autorizado pela lei. O advogado, ele sabe que não existe hierarquia. Exato. Ele sabe que o advogado é indispensável à justiça. Para a justiça. Ele sabe disso tudo, né? Só que muitas das vezes ele não sabe do processo que ele está cuidando. Sim. E aí ele não sabe do processo que ele está cuidando, e aí o juiz fala e ele quieta. Exatamente. Ele tem que entender que o juiz é ser humano, às vezes ele está estressado, ele está com dor de barriga, ele está... Está de saco cheio naquele dia. Ele tem uma coisa que é o seguinte, na produção, os juízes devem ser imparciais, o princípio da imparcialidade, ele é na sentença, nas decisões. Na produção da prova, muitas das vezes não. Muitas das vezes o juiz não dificulta a produção da prova. Então, o advogado ele tem que intervir sob pena de estar causando prejuízo ao jurisdicionado, ao assistido dele. Então, ele tem que intervir, tem que ter pulso firme e veja bem, sempre de forma ponderada. Sim, e educada. Educada, com tom de voz agradável. Sim, isso. Né? E não é porque o magistrado conduz a audiência que o advogado tem que ser conduzido também. Ele é o presidente da audiência. Exato. Ele é o presidente da audiência. Só que aí o que acontece? Ele é passível de erro e muitas das vezes você tem que alertar desses erros. Se
perguntarem, se o advogado combativo, ele é visto como tumulto. Sim. O advogado que é combativo, para os juízes, ele está sempre causando tumulto. Mas o advogado, principalmente do trabalhador, ele tem que entender que muitas das vezes ele chega, ele monta o processo, ele só tem a justiça. Ele não tem prova, dificilmente ele terá testemunhas. Sim. Então ele tem que mostrar para o juiz a necessidade daquela prova, a necessidade da expedição daquele ofício, a necessidade da intimação da testemunha referida. Exato. Né? Exatamente. Então, são pontos de fato essenciais. Tem que ser esperto e não pode ter medo do juiz. Isso. O que eu vejo muito é que tem muito advogado que no escritório é ótimo, estuda, faz os processos muito bem, mas só que na hora da audiência tem medo, mas isso tem é medo todo de mundo. se impor. Isso é todo mundo. A pessoa pensa que vai passar vergonha, que não vai... Que passa vergonha, da próxima ele aprende. Sim, mas o mais simples que tem, estuda o processo, estuda o ônus da prova. Os pedidos que você fez. Não precisa de mais nada do que isso. Delimitação e saneamento. Você delimita o ônus da prova e saneia. Você entendendo o que é sanear o processo, o que é delimitação do ônus da prova. Acabou. Não precisa ter medo. Quem vai produzir aquela prova? Quem que não vai? E o cuidado também, formular perguntas. Exato, saber formular as perguntas. E tem uma questão interessante também, que é os protestos. Quando o juiz indefere alguma coisa, o advogado imediatamente já faz constar em ata os protestos, porque depois pode acontecer até a nulidade. Não pode confiar que o juiz vai colocar os protestos. Não coloca. Alguns Certa vez, olha o que aconteceu. A audiência, a juíza indeferiu a prova testemunhal do cliente. Do seu cliente. Do meu cliente, exatamente. E aí, prontamente, o meu mestre me ensinou que teria que fazer esses protestos. E eu já fiz esses protestos prontamente. A sentença não deu outra. Não produziu prova. Aí, como assim não produziu? Mas impediu de produzir. Impediu. Aí eu fiz o recurso ordinário. A magistrada não me deixou produzir prova e dá a sentença de que não produziu prova. Aí vai eu retornar para a sala da juíza para fazer novamente a audiência. Sim, e o advogado ele vai... exatamente, isso foi um bom trabalho. E você tem que fazer isso para evitar o fenômeno da preclusão. Exatamente. Porque se você não protestar, lá no tribunal falar, mas você não protestou. Mas aí é um ponto. O gasto desnecessário processual, o gasto emocional... eu já acho pior é o gasto público, do dinheiro também, público. O gasto porque público. O juiz ele tem que respeitar, dentre outros princípios, o princípio da economia processual. E da eficiência. Exatamente. É caro, né? Mas olha só para você ver outra coisa. Às vezes, a sua prova, a única prova, ela é documental. Sim. Às vezes, a única prova é documental. E aí você precisa de um incidente de exibição de coisa. Juiz esbarra naquilo. Faz uma expedição simples para ver se dá certo. Não, mas ele indefere, ele ofende o Código de Processo Civil. Facilmente. E aquela é a única prova. Aí você vai, chora muito e luta e consegue aquele documento. E aí você faz um incidente, você tem um prazo, juntou o documento, você tem um prazo para fazer um incidente de falsidade. Aí você vai e fala que aquele documento não é verdadeiro. Abre o incidente de falsidade. Aí o que o juiz faz? Indefere o incidente de falsidade. Isso, se você acha que isso não vai acontecer, se engana. Vai acontecer e muito. É o que mais acontece. E aí você vai, faz o incidente, ele indefere o incidente, aí dá a sentença, aí você vai lá para o tribunal. Aí você acredita que o tribunal vai reconhecer o cerceamento de defesa. Aí o tribunal vai falar assim, não, o juiz está certo. É desnecessário o incidente. É justiça. É ser humano. É entendimento.
né? Ou então você não pede o incidente, aí o juiz indefere, julga tudo improcedente, e aí o desembargador lá no relator deveria ter feito fala, o incidente. deveria ter feito o incidente. Sequer fez o incidente. É complicado. Então, é complicado mesmo. Então, o advogado ele tem que saber que ele produz prova para a instância seguinte, para a instância revisora mesmo. É sempre assim. Porque se ele confiar que ele vai acreditar naquela prova que é suficiente, às vezes vai ser. E aí mas acontece, na maioria não é. Exato. E aí acontece de, às vezes, você até conseguir o entendimento de um dos desembargadores da turma a favor da sua tese. E aí ele vai brigar com os outros para convencer os outros. E na maioria das vezes não consegue. Por quê? Geralmente as turmas, eles sempre colocam os desembargadores que têm entendimentos diferentes. Sim. E aí é uma briga. E veja bem, o advogado ele tem que se sentir honrado do cliente confiar nele. Exato. Ele não tem que ter medo do juiz. O juiz é um servidor público, ele não tem que ter medo, ele tem que ser respeitoso. Ele Sim, por claro. exemplo, a advocacia é uma profissão nobre. Você não pode sair gritando. Não. Você não pode se esbravejar. Você tem que ter inteligência emocional. Sim. Você tem que agir de forma prudente. Eu costumo falar que eu entro na personagem. Isso, mas você tem que ser prudente, tem que saber o que está falando e tem que mostrar conhecimento. Sim. Nada mais, nada menos tem que mostrar o conhecimento. E se manter calmo. Na hora que você fala assim, eu vou voar nesse cara. Mas quem deu causa, por exemplo, quem deu causa não, mas quem iniciou o processo, aquilo ali tudo é para quem iniciou o processo. Sim. Então, não é um ato... É um ato solene, estatal, mas não é um ato que vai ser para punir quem está procurando a justiça para resolver uma questão que não foi solucionada administrativamente, amigavelmente. Então, o advogado ele não tem que ter medo, ele tem que entender que aquilo é para o cliente dele. Exato. Né? E ele tem que ser atento, esperto. Exatamente. Até porque o histórico brasileiro, da sociedade brasileira, vem de muito desrespeito quanto ao trabalhador. Isso, mas o trabalhador também ele não pode entender que vai ser mil maravilhas, não, né? Nunca. O trabalho, o empregador também tem direitos, né? Sim, claro. Ele tem o poder disciplinar, o ius variandi, né? Mas ele tem que entender que se porventura houve um motivo para entrar na justiça, existe o direito a ser observado, a ser preservado, ele tem que entrar na justiça. Mas antes de mais nada, ele tem que procurar um profissional que tenha conhecimentos. Exatamente. Né? E aí o tema do nosso podcast aqui é porque na Justiça do Trabalho, o advogado ele é uma figura dispensável na Justiça do Trabalho, porque o trabalhador ou o empregador pode se valer da figura do ius postulandi. O advogado ele entra só na hora do recurso, vamos dizer assim, na segunda instância. Mas é uma questão delicada. Não, ele perde, né? A pessoa que opta por essa ferramenta, ele vai perder. perder. É uma questão complicada, porque às vezes quem vai redigir os pedidos não vai se atentar em fundamentar bem. Isso, mas buscar o entendimento do regional, porque tem isso. Quando você traz o entendimento do regional de acordo com a sua tese, isso ajuda bastante a influenciar na hora da sentença. No CPC fala que tem que se manter coerente, é dever manter coerente a jurisprudência, as decisões, né? Mas eu estou dizendo porque o ius postulandi ele deve ser utilizado, por exemplo, baixa na carteira de trabalho, expedição de guia. Coisa muito simples. Coisas assim que é o óbvio. Sim. Se demandar dilação probatória, nunca se deve fazer. Nunca, senão vai ter prejuízo. Exatamente. E aí chegamos no ponto quanto à comunicação. Como o Flávio falou agora há pouco. É importante saber se portar na audiência, falar saber de onde forma... se senta. Saber onde se senta. Porque isso aí... Porque é o contrário, no processo comum para o processo trabalhista inverte-se a posição das cadeiras. E para um magistrado que ele já está lá sentado, você entra e senta no lugar errado, ele já fala, meu Deus, esse aqui não sabe o que está fazendo, vai acabar com a vida dela hoje. Assim, é uma coisa boba, mas acontece. Com certeza influencia. A gente se influencia quando a gente acredita em uma coisa. Pois é, mas o ideal é se conhecer até mesmo os lugares, né?
Exatamente. O advogado tem que saber tudo, todos os detalhes, estudar, saber entendimento, saber tudo. Às vezes até fazer jurimetria daquele juiz é importante. Exatamente. Ou no dependendo mínimo, do processo, né? Ou no mínimo, estudar a forma, né? Ler algumas decisões para verificar o que foi analisado. Exato. Por exemplo, às vezes é o primeiro caso de determinada categoria, determinada função. Você vai lá e procura as sentenças que foram proferidas ou daquele juiz ou de outro juiz e verifica, olha, a prova X, o elemento X, sabe, induziu o convencimento. Aí você sabendo disso, seja testemunhal ou questão pericial, você já está ciente do caminho, né? do norte que você deve seguir. Exatamente. E nesse ponto, o advogado realmente tem que ter oratória, tem que saber falar, tem que saber se impor, que é uma questão muito importante. E se o juiz indeferir, recurso. Só que aí cabe a você. Você não precisa fundamentar, você não precisa levar o artigo, isso e aquilo. O juiz, não entenda assim. Pronto, defere. Exato. Protesta, consta meus protestos. E assim, o olho desse tamanho na ata, né? Sim, tem que ficar de olho na ata do início ao fim. Outro detalhe. Tá gravando, não vou constar na ata, porque tá gravando. Não, consta na ata, porque um eventual recurso não é contra a ata, é contra a assentada. Não é contra a gravação. Não, exatamente, não é contra a gravação, é contra a ata, contra a assentada. Sim. Você não vai recorrer falando a gravação. Ninguém vai assistir a gravação com o ouvido na gravação. Exatamente. Então você não permite. Tá gravando. Tá gravando. Eu sei que tá gravando, mas eu faço meus protestos aqui que conste na ata, porque o recurso é contra a sentada, não contra a gravação. E aí, quando se fala isso, o magistrado acha ruim, fica com a cara feia e vai lá e coloca. Ele tem que fazer. Se ele não fizer, elegantemente, o advogado arranca o celular e aponta na cara do juiz e fala, tô gravando, dia tal, fiz o requerimento tal, o juiz não fez. Exatamente. Aí quem grava é o advogado. É o advogado. Inclusive, tem muita repercussão Mas isso nas tomara redes que sociais. isso nunca aconteça. Porque é muito desgastante. É desgastante, é deselegante, é desgastante. Mas, de qualquer forma, é a única saída. E aí o advogado pega essa gravação que ele fez, leva num cartório, faz um ata notarial para instruir o eventual que é uma forma recurso. De prova, que é um tipo de prova, né? Esse tipo de situação. Aí por isso que o advogado tem que ser esperto, tem que saber falar. E aí, não resolveu, tá indo lá toda vez e te encheu o saco, pede suspeição. Exatamente. É uma ferramenta legal. Por exemplo, se o juiz não permite você trabalhar, te atrapalha. Ele vai falar, ele vai atrapalhar o seu serviço. Você não vai imaginar que é por conta do seu cliente, Nunca. É por conta do advogado. Então você pede a suspeição. Mas não cabe lá, não tem lá escrito lá inimizade e tal, aquela coisa toda. Não, mas a suspeição não deve se observar de forma absoluta só o que diz a lei. Deve se observar a forma que ele está tratando também. Exato. O advogado. Exatamente. Então, e um ponto importante que você disse, é permitido, e o código da OAB permite que o advogado grave sua atuação profissional na hora da audiência. É permitido fazer isso. É isso. Mas aí eu recomendo que eu nunca precisei disso, mas eu recomendo que o advogado coloque no tópico lá da petição inicial que vai gravar. Sim. Coloca lá no tópico da petição inicial que vai gravar e que vai disponibilizar a gravação imediatamente. Que é o que a lei diz, né? Então o que acontece? Para não ter discussão, grava e aí vai lá e disponibiliza, junta no processo a mídia. Pronto, resolvido. De preferência, faz a gravação com o computador do lado. Que aí você já grava, já tira ali, já protocola já na frente do juiz. Lá no processo. Não vai ter discussão nenhuma. É só ler o artigo. Não precisa de mais nada. É só ler o artigo. Não precisa de autorização. Não, mas é porque é educação, né? Sim, mas claro. assim, se falarem que não, você... Paciência, estou gravando. Né? Meu direito. Vai disponibilizar no ato. É prerrogativa, não é? Isso, a gravação é uma prerrogativa do advogado. Pois é, a gravação do ato, ela, se você for, é porque eu não lembro o artigo exato aqui, mas se você for ler, você pode gravar, aí tem lá salvo, né?
seja disponibilizada, a mídia seja disponibilizada o mais rápido, ou então disponibilizada imediatamente às outras partes. Tem alguma coisa assim, eu não sei exatamente o texto da lei, mas é alguma coisa fazendo referência ao momento próximo, ao momento seguinte da gravação, disponibilizar no processo, para que todas as partes tenham acesso. Porque o problema é o seguinte, não é material pro advogado, é um material pro processo. Exato. A gravação não é para advogado botar em rede social. Não é para mostrar, lacrar. É para se resguardar. Não, exatamente. Ela tem que ser feita, eu acho que mais para se resguardar. Exato. Eu nunca enxerguei outro motivo, senão para se resguardar. Exatamente. Até porque quando o magistrado vê que o advogado está ali gravando, ele vai pensar 2 vezes na hora de falar Exatamente. alto, de tentar empurrar algo goela abaixo. É uma recomendação do CNJ Sim. antiga já, que se grave as audiências. Exatamente. Tem que gravar mesmo. Eu acredito que agora, no pós-pandemia, a maioria, ou se não todas, estão sendo gravadas. Até porque a audiência não pode ser com improviso, a audiência não pode ser improvisada. É um ato que exige estratégia, um preparo. Sim, né? E dependendo, exatamente, dependendo da situação, o advogado tem que gravar para garantir a idoneidade dele. Exatamente. Né? Porque o que tem de gente que põe palavras na boca do advogado, né? Mas escolher. depende, porque é fácil confundir, porque no procedimento civil é de uma forma. No trabalhista já é outra. Na trabalhista tem audiência inicial, audiência una, audiência de instrução. A questão também é a dinâmica, né? Por exemplo, no trabalhista é muito dinâmico. Se você não protesta nas outras áreas, você não tem que ficar protestando, ficar ponderando as coisas. A audiência trabalhista ela é muito dinâmica. Se você ficar desatento e a matéria for complexa, é perigoso você prejudicar, perder algum direito por conta da preclusão. Exatamente. Mas aí é aquela coisa, né? Casos e casos, né? Agora a gente está falando aqui, por exemplo, da questão da gravação. Grave. Se você não estiver à vontade, achar que o comportamento daquele juiz em uma audiência anterior não foi elegante, grave. Exatamente. É um direito do advogado. Grave, mas disponibilize no processo. Exatamente. Aí pode espernear à vontade. Você está fazendo o que a lei manda. Vou oficiar o AB. Oficia, não vai dar nada. A representação vai ser julgada improcedente. Por isso tem que se manter calmo, tranquilo, falando, já gravando, para mostrar que você, né, você tá ciente do que você está fazendo. Né? Exatamente. Como já diziam, a advocacia não é profissão para covardes. Mas assim, tem que saber o que está fazendo. Né? Não tem pode que estudar. Também, não pode achar que tem direito e aquilo e pronto. Às vezes você vai perder aquele processo. Às vezes o processo vai ser julgado improcedente. Você não vai produzir prova suficiente para formar o convencimento do magistrado. Aí muitas das vezes você vai brigar com o juiz por conta de um processo. Então você tem que pensar, vale a pena? Sim. Às vezes que eu tive que me exaltar com algum magistrado, valeu a pena. Valeu, porque eu via que eu estava, na verdade, o magistrado estava prejudicando o meu cliente por conta da minha atuação. Sim. Porque às vezes ninguém é obrigado a gostar de você, né? Ainda mais de advogado. E às vezes o cliente vê aquilo e ele não entende o que está acontecendo. Vai falar, pronto, perdi meu processo. O problema é porque muitos advogados querem ser juízes. E aí vê um juiz, suspira. E aí faz o que quer. Aí o juiz faz o que quer. O ego é lá em cima. Não é igual antigamente. Antigamente, quem era advogado... O advogado era o respeitado. Aí hoje a profissão ela ficou... Não sei o que aconteceu. Acho que é porque tem muitos, né? Não sei. Ficou um pouco menosprezada. Aí juiz não respeita advogado. Onde já se viu juiz não respeitar advogado? Sendo que igual advogado, todos são iguais ali, não tem advogado, hierarquia entre. Exatamente, é igual advogado, tem que respeitar o juiz. Sim. E aí qual que é qual que é a consequência lógica de um processo, que se espera num processo? Produzir prova? Porque o juiz O processo existe para isso. Exatamente, eu não sei qual outro elemento
em alguns casos, o juiz pode usar a experiência de vida, né? O que é o princípio do livre convencimento motivado e tudo mais. Mas eu não sei relacionar aqui vários exemplos que não se precise produzir prova. Até seja porque, documental, se fosse assim, não pericial, precisava de testemunhal. processo. Não, exatamente. Seja, a não ser que seja um procedimento de jurisdição voluntária, né? Que aí é outro caso. Mas, assim, provas. O juiz ele tem que dar a decisão, inclusive, lá na fundamentação da sentença, isso não sou eu, CPC, Sim. fala que na fundamentação da sentença tem que ter fundamentação e tem que ter relacionar as sentenças, tem que ter relação com as provas. Que estão no processo. O juiz não pode fazer uma coisa superficial. Eu acho, pronto. Não, de acordo com a prova, tem que fundamentar. Né? Senão é nula a sentença, Sim. inclusive. Mas aí, lá na parte que fala da sentença, diz todos os itens que devem constar na sentença. Se faltou algum, está errado. Né? Então, querendo ou não, a sentença tem que ser fundamentada e fundamentada nas provas. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Mais um podcast aqui que nós preparamos para vocês, com muito carinho. Falamos sobre as provas no processo trabalhista, falamos sobre a questão do que você pode estar acontecendo, que você está perdendo seus processos, pode ser isso. Isso, né? Pode ser que a gente não está preparando, Exatamente. o advogado não prepara a audiência. Não está se preparando, não está estudando o processo. Porque você pode escrever de forma simples, resumida, mas o importante é a prova que você vai produzir. Então, estuda o processo, faça anotações. Isso. Né? E para te ajudar com isso, nós preparamos um e-book totalmente gratuito. É só acessar nosso site, Silvio Santana Advogados, um e-book sobre provas e audiência trabalhista. Isso, tem o da audiência trabalhista e provas. E das provas. Aí você já vai preparado. Se você não quiser baixar o e-book, é só ler o Código de Processo Civil. Mas aí lá no e-book está resumido, tudo resumido, né? e tudo organizado, de acordo com a audiência. Sim. Então você vai ter um material aí, craque, um material resumido, objetivo, didático. E vai ajudar a ter celeridade. Você conhecendo, uma vez eu vi um ditado: ninguém vai tão longe como quem não sabe onde quer ir. Vai. Né? E outra coisa, eu vou te falar que você vai passar a ganhar mais depois que você organizar esses pontos aí. Os processos vão ser mais rápidos. Vão ser mais rápidos, você vai saber filtrar melhor. E você não pega amor, né? E Exatamente. o importante é o advogado saber que não é o cliente que escolhe o advogado, é o advogado que escolhe o cliente. Exatamente. Então é isso, Principalmente pessoal. na área trabalhista. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio de número 22, se eu não me engano. Eu parei de contar já. Mas eu acho que é isso, 22 ou 23. E aí nós nos vemos no próximo episódio. Pode mandar suas dúvidas, sugestões sobre temas. Curte, comenta e compartilha. Sim, isso. E envia para os seus alguém. amigos. Isso, exatamente. Tá bom. Então, até mais. Até o próximo.